Só que aí, quando você entende isso, o seu poder é astronômico. Porque lembra, é manifestação. Se você pensa, você cria. Lembra? Nós criamos a nossa própria realidade. É a função do Schrödinger. É o colapso da função de onda. Por isso que nós criamos. Por que o observador afeta o comportamento do elétron? Como que o observador afeta o comportamento do elétron? Só tem uma explicação. Porque a substância de tudo que existe é consciência. É consciência pura. O universo inteirinho é pura consciência. Nós somos parte disso. Por isso que a gente consegue manifestar essa realidade. Agora, a gente é livre para manifestar o que quiser. Então pode manifestar pobreza, doença, acidente, miséria, desemprego, etc, etc. Como pode manifestar o oposto. Mas quando se põe na cabeça de uma criança de 3 anos, que separa as coisas, que todo mundo está separado, que tudo é material, e não existe nada mais além disso, o que acontece? Aí você está solto, você está sozinho. Aí você cai na vitimação, não é? Aí tem todas aquelas histórias que você conhece, como é que teologicamente é explicado o universo. Tudo separado, não existe unificação. É por isso que dá para fazer guerra. É simples. Se as pessoas não enxergam que tudo está conectado, dá para dar tiro no outro, sem problema, não é? O outro está separado, não tem nada a ver com ele, eu posso fazer com ele o que eu quiser, que não me afeta em nada. A guerra está debaixo dessa filosofia da física clássica. Todo mundo está separado. Só que a realidade é a realidade. Você pode achar o que você quiser, pode achar que pode viver de acordo com o Newton, mas as consequências você terá. Por quê? Porque você está debaixo de um sistema que tem força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo e gravidade. São as 4 forças que regem o universo. Não tem como escapar disto. Então você pode fazer o que quiser. E fazem mesmo. Mas só que somatiza, não é? Pode fazer o que quiser. Mas pode ter certeza, os traumas virão, as neuroses, as psicoses, as doenças, as falências, etc, etc. Essa tragédia toda que a gente vê no mundo. Por causa dessa separação. O ser humano, ele acredita em tudo que for falado para ele. Chama credibilidade isso. Então você pega uma criancinha, tudo que você falar, ela vai acreditar. Não é? Porque o pai, a mãe, o tio, avô, a escola, a mídia, todo mundo, né? Todo mundo põe conceitos, verdades, o tempo inteiro. Agora imagine, a forma mais prática de colocar um conteúdo na cabeça de alguém é contar uma história. É uma metáfora, uma analogia, uma parábola. Então todas essas historinhas são ou catastróficas ou muito benevolentes. Dependendo do que a criança escutar, vocês veem os absurdos que a gente vê pelo mundo afora. Como é que uma pessoa pode pôr um cinturão bomba, apertar um botão e matar 200? E achar que vai ficar bem. É uma crença. E nós no Ocidente também temos as mesmas crenças. Há 1000 anos atrás, no Ocidente, o que a gente fez? Não fez as cruzadas? No dia que os cruzados chegaram em Jerusalém, estava tendo uma reunião religiosa lá na mesquita. Tinha 40 mil pessoas assistindo. Os cruzados mataram os 40 mil. Mulheres, crianças, velhinhos, todo mundo. Mataram os 40 mil. Foi assim que começou. Faz 1000 anos isso. E faz 1000 anos que tem retaliação. Aí retalia de um lado, retalia de outro, ainda estamos lá, né? Quando se explica, tudo é átomo, bomba atômica, que é algo tangível, perceptível, é fácil, né? Vocês estão vendo como que é a coisa? É assim. Se dá para ver, se dá para pegar, se dá para fotografar, sem problema. Energia é igual a massa, tanto faz usar massa quanto energia, tem bomba atômica, ou joga bolinha de plutônio na cabeça,
Vai bem, né? A partir do momento em que se começa a trabalhar numa coisa abstrata, real, só que mais abstrato, que você não vê. Embora todo mundo vai no hospital fazer ressonância magnética funcional, tira raio-x, né? Usa celular, usa tudo isso aí. Mas à medida que a gente vai só tirando uma conclusão que leva a outra, uma coisa que leva a outra, é pura lógica. E é assim que a física evolui. Eles ficam parados pensando. Isso deve levar a isso, isso, isso e isso. Portanto, tem que existir isso aqui. Por exemplo, o neutrino. Ele foi descoberto matematicamente uns 20 anos, se não me engano, antes de ser detectado num laboratório. A matemática dizia, tem que existir uma partícula chamada neutrino. Aí eles passaram a procurar. Imagina o quanto eles acreditam na coisa, né? Eles acreditam na matemática. Se aquilo leva à seguinte conclusão lógica, aquilo tem que existir. As antipartículas todas foram descobertas dessa maneira também. Tem que existir uma antipartícula. Então, o antipróton, o antielétron, Aí saíram procurando e acharam. Foi aí que se criou o conceito de matéria e antimatéria. Que é outra questão, que o nosso universo não poderia existir. Porque quando se choca matéria e antimatéria, é só nome, né? O próton é positivo, o antipróton é negativo, cargas. Se colidem, somem os dois. Onde? No vácuo quântico. Então, teoricamente, quando teve o Big Bang, esse universo inteirinho não poderia existir. Porque o que nós vemos aqui é um resquício de matéria. Então, como é que não foi anulada toda a matéria que foi criada pela antimatéria? Porque teria que ter, porque cada partícula tem a sua antipartícula. Matematicamente, teria que não existir nada. E como que existe? É óbvio que tem que ter alguém que colapsou uma função de onda, mantendo um X% de matéria sem ser colapsada. Por isso que existe o universo. Mas é lógico que essa conclusão vocês não vão achar no livro de física. No livro de física estará lá. Isso teria que ser anulado. Não sabemos como. Ponto. Troca de página. Troca de assunto. Entendeu? Sempre que surge algo que... E qual é a próxima conclusão? Aí troca-se de assunto porque vai mexer no paradigma. E não se pode mexer no paradigma por quê? Porque todos os interesses estão baseados na manutenção do status quo, ou na manutenção desse paradigma newtoniano. Por isso que não se pode entender de mecânica quântica. Pode usar. Pode usar celular, pode usar um iPod, míssil, satélite, GPS. Pode usar tudo isso aí, à vontade. Só não pode entender. Porque se você entender, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e isso vira poder. Porque é isso que acontece no trabalho. Se tudo é informação, e se a informação cai no buraco negro e persiste, então ela não desaparece nunca. Ela está disponível. Agora, tudo que já se pensou, sentiu, sem limite algum de tempo e espaço, está disponível. Imagine quando esse conceito for entendido e aceito. O progresso que haverá nesse planeta. Mas isso vai levar muito tempo. Mas muito tempo. Só que quem usa a ferramenta faz parte dessa minoria extrema que consegue aceitar esse conceito. De que a informação está disponível para todo mundo, basta você querer. Que tudo é onda, tudo é partícula, então qualquer manual pode ser tratado como onda. Um gerente de uma loja de sapato feminino num shopping. Esse conhecimento já existe como onda. Se esse gerente vier aqui e der uma aula de como gerencia uma loja de sapato, o que vocês captarão? Ondas eletromagnéticas. Mas ainda fica limitado por quê?
Por mais que ele fale, vocês captarão o quê? O mental dele. É a mesma coisa que você pegar um livro, 200 biografias sobre uma pessoa X, e ler 200 biografias. Você vai... O teu que de acesso a essa pessoa? Ao mental dele. E olhe lá, né? Porque os psicólogos podem dissecar como é que esse sujeito pensava, para tentar que você tire algum benefício do conhecimento dele. Mas é só isso. É um pedacinho do mental. Mas todo o emocional dele está lá. Se você tiver um mental, você duplica o resultado da pessoa. Se você pegar aí um grande empresário, um grande cientista, qualquer área, estuda o sujeito, você duplica a habilidade dele? Não. Não. Porque você não sabe exatamente qual é a informação que está ali. É a visão de uma outra pessoa escrevendo sobre aquilo. Tudo mental, do mental, do mental. Só que o emocional do gerente não está lá disponível. Então, se você recebe todo o conhecimento mental e emocional de um gerente de loja de sapato, o que acontece? Na próxima vez que você vai num shopping, você olha uma loja de sapato e você não é mais consumidor de sapato. Agora você é gerente de loja de sapato feminino. Então você já olha o tipo de sapato que tem, os vendedores, a organização, o atendimento e tudo mais, como um especialista, como um excelente gerente de loja de sapato. No mundo do MP3, MP4, MP10, que você tem um iPod, que pode gravar 20.000 músicas nele, 64 gigabytes de informação, uma coisinha assim, dessa espessura. Qual é a dificuldade de aceitar que toda a informação pode ser compactada numa coisa minúscula? Percebe? Ninguém vai ter acesso a essa informação escrito em Word. Você entendeu? Querer isso é querer raciocinar no paradigma do Newton. Tudo separado, tudo matéria. Esse caminho não vai levar a nada. Mas estão tentando fazer isso. Estão tentando pegar um texto em Word, pôr uns eletrodos num cérebro e passar o Word para dentro do cérebro da pessoa. Vocês dão risada. Porque vocês já entenderam o conceito. Agora, você imagina quem está tentando fazer isso. Precisava um saltozinho de conceito, de paradigma, para entender que não tem sentido querer passar um texto de Word assim. Não é assim que funciona. Se você pegar a onda do conhecimento daquilo, você passa a onda inteira para o cérebro. O conhecimento é absorvido instantaneamente, como onda. Porque essa neurose de tratar tudo como partícula, tudo como massa, é por causa, né? Já expliquei, né? O poder de entender como é que trata a onda é gigantesco. Então fica-se tentando pôr o ovo em pé com esse tipo de abordagem, que nem de ficção científica o povo não faz isso, né? Se vocês assistem os filmes de ficção, vocês veem que tudo é tratado como onda. Pode olhar todos os seriados de ficção, os escritores de ficção já entenderam que tudo é onda, que não adianta querer transferir conhecimento em termos de massa, de química. Pois é, mas essa ficha demora. No nosso caso, tudo que é informação pode ser acessado e pode ser transferido para quem quiser. Tudo no universo é endereço. Rua, número, cidade, apartamento, andar, apartamento X. Tudo é endereço. Largura, comprimento, altura. E no espaço-tempo? Mesmo no espaço-tempo do Einstein,
também é endereço. Quando se lança um foguete para Marte, a Terra está aqui, Marte está aqui. A NASA lança um foguete. Ela lança assim? Não, é óbvio que não. Ela lança aqui. Eles batiam na árvore com um ângulo errado. Portanto, eles não conseguiam fazer nada para derrubar a árvore. Com um machado. O universo, o vácuo quântico, é uma onda escalar. É nessa onda que está tudo armazenado. Então, todo o conhecimento da Biblioteca de Alexandria ainda existe? Existe. Onde está isso? Numa onda escalar, que não está nesse universo local. Então, não adianta sair procurando por qualquer lugar qual é a maquininha que vai gravar, que vai captar, que vai fazer isso nesse paradigma. Então o que acontece normalmente com eles? Eles desistem. Eles vêm uma vez, quando vem alguém desse paradigma, porque a pessoa vem sem, não assistiu palestra, não viu DVD, não leu nada de nenhum livro de mecânica quântica, ouviu falar, né? Ouviu falar, vem, senta, faz os pedidos. Aí recebe o CD, vai para casa, tocou, começa a ter as mudanças. Aí quer entender como. Em 1893, conta-se que teve um físico que construiu uma máquina que desintegrava qualquer coisa, por frequência. Põe um ratinho numa gaiolinha, emitia uma onda, sumia ratinho, desintegrava as moléculas do ratinho. Logo quiseram que ele desse isso para os poderes competentes. O que ele fez? Ele pegou uma marreta e destruiu a máquina. Primeiro que a máquina só funcionava quando ele punha a mão na máquina. Então nenhuma outra pessoa apertava o botãozinho e a máquina funcionava. Só funcionava quando ele punha a mão na máquina. Então antes que alguém pergunte, se cortar o braço dele e colocar a mão na máquina, funciona? Não, não funciona. Funcionava com a frequência mental dele. Não eram os hertz dos dedinhos dele que fazia a máquina funcionar. Percebe? Se o cara foi capaz de construir uma máquina que desintegra, ele entendia como funciona o negócio, certo? Então, o que ele fez? Para se garantir, vai funcionar se eu, puser a mão na máquina. Ele disse o seguinte, nem daqui a 1000 anos a humanidade não está pronta para ter acesso a uma tecnologia dessa. Quebrou a máquina e acabou. Mas queriam. Logo queriam ter a maquininha para dissolver gente. Desintegrar gente. Vocês sabem, né? Nesse estágio que nós estamos, tudo é arma. Tudo pode ser usado para isso. Não, vocês veem aí os postes de rua. Amarração do amor. 100% garantido. Entendeu? Como que a pessoa pode pôr um anúncio desse? 100% garantido que traz o outro amarrado. Isso não existe. É impossível. Não é um coelho, é um outro ser pensante, que também colapsa a função de onda, que também faz efeito Zenão, que também pensa, que também quer, que também tem livre-arbítrio. Se esse outro tiver muita frequência elevada, você não consegue amarrá-lo. Então, mas como que esses feiticeiros vendem um negócio desse? E faz fila na porta lá da casa deles, como já se viu. Faz fila, é um carro atrás do outro, vendendo isso. Então imagina, nesse estágio que nós estamos, desse jeito, como que a humanidade pode ter acesso a uma coisa dessa? Então não pode. Sem chance. Agora, é necessário que se dê um salto quântico no nível consciencial da humanidade. A humanidade tem que crescer, porque já sabe fazer bomba.
Então não dá para ficar esperando. Vai esperar o quê? Se autodestruir? Então é preciso explicar a mecânica quântica. Por que está se batendo tanto nisso, no planeta inteiro? Porque é preciso entender mecânica quântica para poder expandir a consciência, para poder parar essa coisa de fazer bomba, porque já fizeram sabe quantas? Já explodiram. 2.994. 2.994 bombas atômicas já foram explodidas neste planeta. E tem mais milhares e milhares e milhares armazenadas e prontas para serem feitas. Então é um negócio que se tiver, usa, como já usaram. E usa sendo que o outro não tem a menor chance. Que o outro não tem nada. E usa. Então, como que um conhecimento desse pode ser disponibilizado para todo mundo? Não dá. Mas é necessário que mudar o paradigma. Por isso que existe uma ferramenta dessa. Porque grãozinho a grãozinho, grãozinho a grãozinho, a pessoa vai pensando e vai expandindo. Fala, porque se vocês veem, tem N livros de mecânica quântica. Mas a pergunta é o que ela fez. E como é que eu aplico isso aí? Na economia, na saúde, etc, etc. Com ressonância. Justamente, com a ressonância, com a frequência, você aplica em tudo isso. Você precisa do quê? Que conhecimento você quer? Conhecimento faz a diferença. O conhecimento real não é o mental do empresário. Você precisa do arquétipo do empresário, do arquétipo do jogador de futebol, do marceneiro, do qualquer coisa. Existe o arquétipo de tudo isso. É a perfeição daquilo. Esta informação está disponível. Toda a informação está disponível. Toda a informação do universo está disponível. A pessoa pede o que ela quer. É livre. Infelizmente, pouquíssimos pedem. Está disponível. Mas, se a pessoa só pede que ela quer carro, casa, apartamento, barco, está disponível. Mas é fornecido o que a pessoa pretende, o que ela quer. Tá bom assim, tá bom. Usa 2 meses, vai embora, desiste. Com tudo isso à disposição. Imagina qual seria o limite. Qual é o limite de capacidade pessoal, de performance, de tudo. Mas não é usado. Principalmente porque não consegue entender. Já conversei com muita gente, por exemplo, do futebol. De todos os níveis. Eles não conseguiram entender isso. Imagina isso num time de futebol. Isso na carreira de um jogador. Ele dá um salto gigantesco. Mas gigantesco mesmo. Na capacidade de jogar bola. Alguns já testaram isso. Mas eles param. E 1 mês depois, param porque fere os interesses dos empresários. Então, os empresários mandam parar o processo. Mas em 1 mês o jogador joga o que nunca jogou na vida. Em 1 mês. Imagina se ele faz 6 meses ou 1 ano. Se ele deixa limpar tudo. Isso em qualquer área. Relacionamento, negócios, saúde, tudo. Em tudo pode ser usado isso. Tem que dar o tempo de limpar tudo aquilo que está impedindo o progresso da pessoa. Então tem que limpar. Tem que ter a catarse, tem que limpar tudo isso, joga fora, chora tudo que tem que chorar, certo? Perdoou, fim, resolvido, tira a bagagem, progresso infinito. Infinito. Nenhuma informação será negada. Nenhuma. Nenhuma. Mas caímos na autossabotagem. Esse é o problema. 1 mês, 2, 3, encosta facilmente na autossabotagem, uma fronteira confortável, e aí a pessoa desiste. A maioria. A maioria, se você perguntar, fala, você quer ganhar dinheiro? Quero. Você quer isso? Quero. Você quer? Quero. Tá, então começa a fazer. 1 mês, ganhou, aí para. São poucas as pessoas que querem realmente um crescimento acelerado
e grande. A maioria não quer isso. Lei de causa e efeito. Tudo que você manda, volta. É um campo eletromagnético. Você atrai tudo aquilo que você está emanando, porque você é um campo eletromagnético que emana uma onda sem parar. Então você vê, a parte prática disso, como é que se tentou explicar isso há 2000 anos atrás? Com historinhas, com parábolas. Tudo aquilo que foi falado era mecânica quântica pura, 2000 anos atrás. Agora, hoje tem bomba atômica, hoje tem celular. Então hoje não tem mais sentido falar em parábola, porque já fizeram bomba atômica. Então é preciso falar em termos de mecânica quântica. Por isso que os documentários são feitos com físicos que querem contar para o povo como é que é a mecânica quântica. Porque você pode falar tudo metaforicamente. Vai adiantar alguma coisa? Já foi falado isso há 2000 anos. E continuam matando gente. Então tem que explicar isso um tanto quanto, digamos, tecnicamente, mas a nível popular para ver se cai uma ficha. E outra coisa, é uma coisa que pode ser testada. A vantagem da ressonância é que você testa. Não acredito. Ok, então vamos fazer um teste. Faz os pedidos, vamos pegar uma coisa mensurável, tá? Faz os pedidos, vai lá, toca, volta aqui, como é que está indo? Inevitavelmente, o resultado aparece. Nós estamos falando de física. Não tem como não acontecer. Percebe? Fala, não acredito na lei da gravidade. Tá bom, então vem cá. Solta. Pega a pedrinha e solta. Caiu 1 trilhão de vezes? Então, tá vendo? Isso aqui é uma lei. Vai cair sempre. Por mais ficção científica que pareça o que eu explico, é física. De 100, 200, 500 anos para frente, tá? Sabe aquelas coisas? A teoria das cordas. É a física do século XXI que caiu no século XX. É como se você pegasse uma Ferrari e descesse lá, quer dizer, aparecesse em 1500. Pega um iPod Touch e leva para 50 anos atrás. Ou vai a 50 anos atrás e conta para as pessoas que vai ter um iPod. Que tem 20 mil músicas numa película desse tamanho assim. Que com o dedo você arrasta a tela para onde você quiser. Expande, contrai, faz o que quiser. Com a eletricidade do dedo. Vê se alguém acredita. 50 anos atrás. Vamos falar que tá doido. Aquilo é o Flash Gordon, não é? Está lá, quem daquela época deve lembrar que tinha um relógio que a pessoa via. Hoje você tem um celular que é um pulseiro 3G. Você vê com quem você está falando. 50 anos atrás. Era ficção científica. Hoje está aí à disposição de todo mundo. Agora, então quando eu explico isso, eu estou falando de uma física que no momento ainda não é usada. Mas é só questão de tempo. Mas esse tempo vai depender do quê? Da consciência da humanidade. Para que isso esteja disponível para todo mundo, vai depender, adivinha, de que as pessoas entendam e aceitem. Mas lá na frente, um dia, as crianças que irão na escola pela primeira vez, já saberá qual é a habilidade, a vocação, que vai ser o quê? Para que vai ter 5.000 horas de aula de uma matéria, se aquela matéria inteira pode ser transferida diretamente para o cérebro da pessoa, como se fosse um MP3. Para que ele vai sentar e assistir 5.000 horas de aula? Se aquilo tudo pode ser transferido, e o importante é ele, adivinha, pensar, analisar, raciocinar. Esse conceito todo, isso aí é pura perda de tempo ficar desse jeito. Passa-se o conceito inteiro e acabou. Aí vamos pensar. Então já imaginaram o ganho que terá na educação e no planeta como um todo, o dia que isso for entendido? É incomensurável. Mas isso vai demorar o quanto a humanidade demorar para aceitar que o átomo é partícula e é onda ao mesmo tempo.
e que toda a informação está disponível, etc, etc. Tudo aquilo que eu já expliquei, que tudo é uma consequência de uma consequência, é tudo lógica. Então, fala, essa informação toda está disponível, existe esse processo, a pessoa fala o que ela quer, é fornecido isso, todo mês é feito um ajuste disso, porque muda, tem que se ajustar conforme está mudando, porque é uma sintonia fina, é uma limpeza gradativa, vai mudando, mudando, mudando. Não dá para fazer isso num mês só, infelizmente, porque a pessoa não deixa. Se a pessoa deixasse, assim. Mas e tudo que está embaixo do tapete? Que demora, mas demora para soltar, para limpar, para deixar ir embora. Não é o processo é bilionésimo de segundo. O que demora é a pessoa soltar as coisas. Mudar o paradigma, mudar uma crença. Isso é complicado, porque a crença cria a realidade. Lembra? Nós criamos a nossa própria realidade. Aquilo que nós acreditamos, nós manifestamos na nossa vida. Então tudo que você acredita sobre relacionamentos, está criando. O que acontece na sua vida nos relacionamentos afetivos? Isso que você está criando é igual às crenças que você tem. Pode listar, começa a listar tudo que você acredita de relacionamento. Vai listando, faz uma autoanálise. Vou dar só um exemplo. Homem não presta, tá? Adivinha quem que você está atraindo? Não é verdade? Você atrai aquilo que eu mais temia aconteceu comigo, lembra? Até um versículo esse negócio. Pois é, tudo que você tem medo acontece. Por quê? Tudo aquilo que você acredita, você atrai para você, pela própria crença. A crença é a personalidade da pessoa. Quem você é, esse ego. E tudo que você acredita, na área econômica, política, social, filhos, relacionamento, saúde, etc, etc. Tudo isso é manifestado na vida da pessoa. Então, se você pegar cada tópico lá da sua vida e fizer uma engenharia reversa, você verá quais as crenças que estão criando aquilo. Tenta mexer, troca a crença e vê o resultado que dá na sua vida. É imediato. Você tirou aquela crença, tudo aquilo negativo que ela está gerando, se ela não está de acordo com a realidade última, desaparece. Você começa a ter resultados. Se deixar limpar, é infinito. Então, o que atrasa? O freio que a pessoa puxa. Porque, primeiro, não existe limite de crescimento. Mas vocês sabem, se a gente pegar aí uma lanchonete, que vende cafezinho, 500 cafés por dia, e o dono fizer lá uma propaganda, e primeiro mês aumentou para 600 cafés dia, o que vai acontecer com os funcionários? Eu tenho cliente, gerente de loja, de lanchonete de shopping. Todo mundo já vai começar a ficar meio irritado, porque elas já não podem bater papo, elas já não podem trocar figurinha, sabe? Elas já tem, é balcão sem parar. Aí ele continua fazendo propaganda. No mês seguinte, 700 cafezinhos dia. Você pode ter certeza. 3 ou 4 já pediram demissão. Porque isso acontece no primeiro dia, com muitas das clientes, das funcionárias contratadas, numa loja dessa, numa lanchonete assim. As gerentes me contam. Contratou. Bom, para contratar já é uma ultra seleção, porque ninguém quer trabalhar em shopping. Aquelas que querem, põe de manhã, assim que elas veem que dá trabalho, que não é pegar a bandeja e pôr no balcão, ok? Você tem que terminar o produto na hora. De tarde já pede demissão. De tarde, no mesmo dia que entrou. Então imagine se 700 cafés, 800 cafés, 900 cafés, porque crescimento é crescimento. Qual é o potencial de venda dessa loja? É só atrair cliente. Se você trocar a energia do local, é assim de cliente que vem. Um banco, por exemplo, que eu trabalhei todos os funcionários, deu 150% de aumento em 2 meses.
de faturamento. Uma vendedora de joia num shopping, 300% de aumento num ano. Joia, não é pipoca, hein? Joia, 300%. Um executivo, primeira vez que vem, tem 160 pessoas debaixo da gerência dele. Um ano depois, 1000 pessoas, 2 promoções. Atenta, nunca veio numa palestra, nunca leu nada de física quântica. Só tem um detalhe, ele acredita e ele quer. Ele não põe freio, ele não trava, ele fala, quero ganhar, quero progredir. Pode pôr a frequência, põe a frequência, ele recebe o impulso e incorpora, ele sobe. De 160 para 1000 funcionários subalternos em um ano. E apartamento, é isso, é aquilo, é aquilo. Por quê? E nunca veio numa palestra. Percebe? A pessoa quer aquilo e não põe trava. Quero ganhar dinheiro. Tá, então tem que crescer. Ok, pode pôr. Ele está crescendo, ele continua acompanhando o ritmo. Como na energia não existe limite, você pula de 500 cafezinhos para 5.000 cafezinhos rapidamente. Lotou aquela loja, abre outra. Lotou aquela, abre outra. Lotou aquela, abre outra. Ué. Livre-arbítrio. Quanto você quer crescer? Então, sabe aquela coisa? É o sistema, é a economia, é o pacote. Esquece isso, gente. Esquece, isso é crença. Isso é do paradigma dos demais. Na mecânica quântica, a realidade é criada. Você está imune a essas coisas. Tira o foco da crise, tira o foco da dívida, tira o foco do problema. Crescimento infinito. Está disponível. Mas não pode travar. Não pode ter limite. É ilimitado. Ah, só quero ganhar tantos mil reais por mês. Pronto. Aí, o que você fez? Você pisou no freio. E isso é problemático. Por quê? Porque o universo não tem isso. Não tem esse negócio estável no universo. O universo, ele cresce o tempo inteiro. O átomo mexe ou não mexe. Você efeito Z não, você para. Soltou, ele se mexe. Tudo, né? Desde a ínfima partícula até as galáxias. Entendeu? Para ela poder estar crescendo, ela tem que estar em fluxo com o universo. Para isso é preciso que haja desafio coerente com a capacidade dela, que aumenta exponencialmente. Perceberam? Senão ele está aborrecido, ele está infeliz, ele precisa ter desafio coerente com a capacidade dele. Imagina um time de futebol bom, jogando com um time de 8ª categoria. Você acha que o jogador fica feliz? Não fica. Vai lá, 80-0, 90-0. Tem graça isso? Não há crescimento nem do que está tomando 80-0, nem do que está fazendo. Não tem crescimento, não tem oposição, não tem troca, não tem atrito, não tem troca de informação. Entende? É por isso. Agora, se você tem um obstáculo, se você tem um adversário que dá tudo de si, e você também tem que dar o seu, aí os dois crescem. Isso você põe em qualquer área. Tanto é que os homens não gostam de assistir um jogo de futebol que é disputado para valer, tipo uma final de campeonato ou Copa do Mundo. É porque as pessoas dão o máximo aquilo. Ali todo mundo gosta de assistir. Mas um joguinho michuruca ninguém gosta de assistir. 10-0. Que graça tem um negócio desse? Mas isso vale para tudo. A pessoa que entendeu o poder da manifestação. Todas essas leis que a gente comentou. Ele abre um botequim e lota o botequim de cliente. 2, 3, 50. Uma rede mundial de botequim. E daí? Ele gere esse negócio com o pé nas costas, como se fala. Não tem crescimento para ele. Não tem fluxo. Isso não é desafio. Então, o que faz com um ser como Mahatma Gandhi? Ele vai ser presidente de uma multinacional? Entenderam? Ele entendeu como funciona o universo. Se a gente manipular um ambiente, enche de cliente. Eu tenho vários clientes que têm
comércio, que tem loja, que tem um monte de coisa. Troca-se a polaridade magnética do local. Ok? Troca a energia do lugar, enche de cliente. Tanto é que se você puser uma polaridade negativa, os clientes somem. Chama o que isso? Magia negra. Quando tem um concorrentezinho que opta por esse caminho, ele vai lá num feiticeiro, o feiticeiro faz lá uma física empírica, como ele não entende da física, mas ele entende de fazer bolo de chocolate. Ele sabe que pega, mistura as coisas lá, o leite, farinha, e sai bolo. Não sai? Sai. Toda mulher faz isso. E não é química. O feiticeiro também, ele não é físico, mas ele entende uma formulazinha. Aí ele faz isso lá e polariza negativamente uma loja. O que a gente faz? Despolariza isso, inverte a polaridade, enche de cliente. Então qual o problema para encher de cliente nos negócios? Se você entendeu isso? Nenhum. Tá, aí você tem uma loja de departamento, encheu de cliente, está ganhando dinheiro. E daí? Dinheiro é algo relativo. Se você já tem todo o dinheiro que você precisa para 5 refeições por dia, quantos sapatos? A mulher lá do ditador lá tinha 800 pares de sapato. Entendeu? Casa de quantos quartos? Quantos carros precisa para satisfazer? Chega uma hora que os brinquedinhos todos. E agora, o que faz? Tanto é que a filha lá do dono lá dos estaleiros, 33 anos de idade, 700 milhões de dólares no banco, suicidou-se. 33 anos de idade com 700 milhões de dólares no banco. Suicidou-se. Então o problema é dinheiro? Não, não é. Isso tudo é consequência. Se não tiver o fundamento, isso não vai resolver nada. Então o problema persiste. Se a pessoa entendeu isso, ela tem que ter um desafio coerente com a capacidade que ela entendeu. Num planeta, num planeta igual ao nosso, como é que faz? O que seria desafio em 1900? Por exemplo, o apartheid na África do Sul. Foi isso que ele fez. O Gandhi foi para a África do Sul e promoveu a primeira marcha através de um estado para o outro, violou todas as leis do apartheid, foi preso, espancado e deportado. Mandaram ele embora, porque ele não podia ficar preso, né? Ele era cidadão britânico. Aí mandaram ele de volta para a Índia. Ele chegou na Índia, se não me engano, em 1912. O que ele falou? Vou tirar a Inglaterra daqui. Um desafio coerente com a capacidade dele. 30 e poucos anos depois, ele tirou a Inglaterra da Índia. A Inglaterra perdeu 300 milhões de súditos. Um homem fez isso. Uma pessoa que entendeu como funciona o universo. Agora, queria que ele fizesse o quê? Fosse o quê? Comerciante? Industrial? Fosse para Hollywood fazer filme? O quê? A questão yin e yang. Bom, isso também envolve a questão do dinheiro, né? Polo magnético. Positivo, negativo, formou o ímã, atrai. No caso do relacionamento é yang e yin. Quando isso está funcionando, cria um polo magnético, cria um ímã, atrai. Se isso não estiver funcionando, capenga. Agora você veja, intrinsecamente, o homem é yang, a mulher é yin. Mas só que os dois têm polos positivos e negativos. O ideal seria que eles estivessem equilibrados. Então você teria um homem que tem 50% yang, 50% yin. Ele, no todo dele, ele é yang. Mas é um yang equilibrado. A mulher seria 50% yang e 50% yin. Ela é yin macro, mas equilibrada. Se você pega dois fortes, yang e yin fortes, o que acontece? Um ímã forte. Grande poder de atração. O casal progride, sem parar. Agora, inverte. Um yang forte, um yin fraco. Parou o crescimento. Um yin fortíssimo, um yang fraco. Adivinha? Carrega nas costas. Esse yang vai
paralisar o crescimento dessa mulher. 2 fracos. Pode até serem relativamente felizes, mas lá no barraco na favela. Yang fraco e yin fraco, eles podem até dar certo, né, relativamente, mas lá no barraco. Porque o que vai fazer um yang? Quanto pode ganhar, falando financeiramente, um yang fraco? 0. 0. 0 mesmo. Esses casos que o cara não ganha nada, que a mulher sustenta ele, é esse tipo que eu estou falando. Um yang fraquíssimo com um yin forte. Tem um yin que aguenta nas costas. Agora, quando isso fica sozinhos, o yang sozinho e o yin sozinho, é complicado. 3 sócios. 1, o casamento está bem. E 2, o casamento está horrível. O negócio é capenga. É uma batalha. Percebeu? Os 3 teriam que estar com o casamento bem, porque aí os 3 estão equilibrados, daí eles somam, aí eles se multiplicam. Igual lá o telescópio, lá no Chile. Mas se não, um bem, os outros 2 arrastam para baixo. O negócio não gera imã. Então, esse é um drama no momento atual dessa humanidade. Isso só terá solução se arrumar esse equilíbrio. Por isso que a mecânica quântica está envolvida em tudo isso também, né? Que tem que trocar, tem que enfiar para poder mudar. Para poder ter solução, para poder ter paz. Porque no dia que isso equilibrar, 1960, faça amor, não faça guerra. Uma pessoa que estiver equilibrada, que tem amor, você acha que vai fazer guerra? De jeito nenhum. Entendeu? Amor é a solução. Mas vai levar um tempo até que isso seja equilibrado. E para isso tem que falar, né? Tem que falar. Tem que falar para ver se cai uma ficha. Então, leva tempo, tem solução. Tudo evolui, tudo, né? Vai ter solução. Isso é outra palestra. Gente, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado.